Boa noite. Queridos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje é diferente, eu não estou de terno nem gravata, porque nós estamos aqui fazendo uma programação que foi incumbida a cada pequeno grupo, cada PG, que era para uma família que está ali sentada, está aqui participando com a gente, sabe? Mas eles é meio turista lá no PG, né? Presta atenção, vocês fazem parte daquele PG lá, viu? Apareçam. Érica, Will e as meninas. Sexta-feira à noite. Essa sexta-feira não vai ter por conta da programação que está tendo na igreja. Se puder, venham. Dos desbravadores, né? Vai ter esse final de semana, né? Então, estão convidados, tá bom? E então, assim, foi a nossa primeira vez de organizar um culto. A gente pensa que é fácil organizar um culto, mas não é não. Tem que pensar em louvor, cantor especial, música especial, boas-vindas, oração, essas coisas, e a gente acaba aqui pulando alguma coisa, se perdendo. Mas saiu, né? Da próxima vai ser melhor. Então, eu peguei minha camisa do PG, aqui estou com ela, parece que ela encolheu um pouco, porque eu não estou gordo. Eu não estou gordo, entendeu? Eu nem jantei agora de noite, só comi 2 pacotinhos de biscoito voador lá do... Só 2. Quase nada, não engorda não, né? Se comer pouco. E aí eu estou aqui todo apertadinho, vocês não vão dizer que eu estou prendendo a barriga não, que eu não estou, viu? Não estou, tá bom? Vamos abrir, tem alguém que nos visita? Deixa eu ver aqui, eu conheço quase todo mundo. Fátima está nos visitando, né? Visita que não é visita mesmo assim, lógico. E como visita mesmo vai ser por pouco tempo, só tem Edilson e Wagner, né? E quem? A filha de Ednália? Pronto, que Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Tá bom? E Wagner, mas Edilson, vocês não sabem o trabalho que vocês me dão. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Enquanto eu tiver... tá bom, tá melhorando, graças a Deus. Os caminhos do justo é como a luz da aurora, né? Vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. É bom assim. Mas logo, logo eu tenho certeza que eles vão estar fazendo parte da programação aqui. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Amém? Bíblias abertas, olhos fechados, ouvidos e corações abertos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos entre irmãos. Estamos aqui como um pequeno grupo, o PG Caminho a Cristo, para fazer a celebração dessa noite. Nesse momento iremos meditar na Tua Palavra. Já foram entoados louvores, o hino especial, já teve oração. E nesse momento nós queremos concluir com a mensagem dos céus, mas que o Senhor possa usar o teu servo conforme a tua vontade, que verdadeiramente, Senhor Deus, o Senhor possa falar através da minha boca, não que me agrade ou que agrade os nossos ouvintes, mas que possa agradar somente a Ti, mas que possamos colocar em prática, porque eu tenho certeza, quando colocamos a tua vontade em prática em nossas vidas, nós vivemos dias melhores aqui, mesmo em meio às dificuldades, e vivemos melhores ainda porque temos a esperança da ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso eu te peço, eu te suplico em nome do teu Filho Jesus Cristo, vem estar conosco agora, Pai, na pessoa do teu Santo Espírito, faz morada em nossas mentes e em nossos corações. Por favor, nos dá a compreensão da tua palavra, é o que te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Jesus ele gostava de falar com parábolas. Ontem eu preguei sobre parábolas. Ontem eu preguei sobre a parábola do filho, Foi de quem, Marcos? Foi do rico, né? Do rico e o mendigo Lázaro. É um tema um pouco complexo, mas está gravado e vai estar no canal. E hoje, por coincidência ou providência, eu decidi pregar sobre mais uma palavra do Senhor.
Mateus 22, a partir do versículo 1, depois do Senhor ter narrado algumas parábolas, já era uma terça-feira ali da semana a qual ele foi preso, crucificado, ele proferiu essas parábolas para todos que estavam ali presentes, seus discípulos, seus seguidores e também alguns judeus fariseus. E começa assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, ou seja, a festa, né? Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos o encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ou se envergonhou. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Misericórdia. Eu costumo dizer que nem sempre a gente termina uma mensagem, ou uma leitura, ou uma palavra, com um amém. Porque o amém quer dizer assim seja. Bem verdade que muitos são chamados e poucos serão escolhidos, e assim vai ser. Mas nós não podemos falar amém, porque não é do nosso desejo. Do nosso desejo seria que todos que fossem chamados fossem escolhidos. Queridos, essa parábola é uma referência ao convite que Deus fez à nação de Israel, através de seus profetas. Convite esse que se repetiu através de João Batista, de Jesus, seus discípulos. E hoje, esse convite ainda continua. Mas quem está fazendo esse convite? Somos nós. Somos nós os mensageiros do rei. As bodas do filho do rei, o casamento do filho do rei, do príncipe. Era costume naquela época as festas durarem dias, algumas até semanas. A média era 8 dias, mas aqueles mais abastardos, e eu creio que o filho do rei era, né? Lógico. Essa festa ia durar muitos dias. E o convite foi estendido a todos. Mas infelizmente eles estavam ocupados. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. O versículo 3. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto, vinde para as festas. Cevados quer dizer carneiros, frangos, né? Animais que se engordam para o banquete. Os bois e cevados. Amados, o convite, nós somos chamados através do Evangelho a participar do banquete. O filho do rei, o banquete para o filho do rei, ou do filho do rei. Esse banquete representa a salvação. A diferença entre uma festa e outra
é que a salvação é uma celebração eterna. A diferença entre essa festa do costume do Oriente, naquela época, é que, como eu falei, durava dias. Mas o que essa parábola quer transmitir para nós e transmitiu para aqueles, é que o convite era para a salvação. E a salvação, ela vai ser uma alegria eterna. Vai ser uma celebração eterna. Mas eu lhe pergunto uma coisa. Você que almeja e que está buscando tomar posse da salvação que Deus lhe garantiu na pessoa de Jesus. Não seria bom você estar numa festa ou numa celebração festiva na presença de pessoas que você ama? Existem irmãos, filhos, maridos, que para essa festa ficar melhor, você tem que estar lá. E as pessoas que estão te convidando, os mensageiros daquela época, hoje, é a esposa, é o filho, é o pregador, é o estudo bíblico, é o PG, é o pequeno grupo, Will. Se você ama alguém, quer ver se alguém no céu, você tem sobre os seus ombros, não só você, nós, a responsabilidade de mostrar o caminho. Ou melhor, de andar no caminho. Se fracos formos, vamos falar sobre isso aqui, se fracos formos na caminhada, quem nos acompanha não vai estar conosco, porque uma caminhada sem vigor, sem graça, sem determinação, sem autoestima, sem dedicação, não é só você que fica desanimado, não. As suas filhas vão ficar, a sua esposa, o seu esposo, os seus amigos. Então nós precisamos entender, a festa está preparada, porque a salvação está garantida. Mas você só vai se banquetear nessa festa. Você só vai estar feliz nessa festa. Primeiro, se você aceitar. Aceitar. Mas mesmo os que aceitam, ainda tem algumas observações. E nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, os convidados são os pregadores do Evangelho. E como foi mencionado aqui, nós temos como exemplo João Batista, o próprio Cristo, os discípulos e assim sucessivamente. E no passado já tinha tido chamados. O principal chamado, o primeiro chamado que Deus fez à nação de Israel para voltar para Ele foi através dos profetas. Todo o ritual do santuário apontava para o Messias, aquele que viria livrar o povo da escravidão do pecado. Através dos levitas, os sacerdotes e sumos sacerdotes. Então Deus, com todo o amor e todo o carinho, separou uma tribo do povo de Jacó, para que aquele povo o representasse ao mundo, para que o mundo, vendo o comportamento daquele povo, vendo que existia um Deus que não se afastou dos seus filhos, da sua criação, essas pessoas se ansiassem, tivessem desejo de conhecer esse Deus. Aí eu te pergunto, as pessoas olhando para você, olhando para mim, anseia por conhecer esse Deus que eu digo servir? Ou a minha boca só abre para falar palavras torpes, para murmurar, para tratar mal as pessoas, para ser injusto com as pessoas? Amados, como eu disse, a diferença dessa festa, dessa celebração, é que a do céu ela é eterna. Nessa parábola, a primeira recusa reflete a rejeição do Evangelho pelos judeus, em particular os seus líderes. Eles não só recusaram, como tentavam impedir que outros aceitassem. Existem muitos assim hoje. Existem alguns que não querem ser crentes, porque cada um tem a sua situação. Alguns porque ainda não se sentem seguros. Você nunca vai se sentir seguro. Alguns por amor ao dinheiro, achando que vai ficar pobre se devolver a 10ª parte da renda e contribuir com a oferta para a manutenção da obra. A avareza fala mais alto do que o desejo da salvação. Ah, mas Jesus é amor e Ele me ama, Ele te ama sim. Não tenha dúvida disso. Mas se você o ama, mostre. Para começar, obedeça. Porque não existe amor sem demonstração de afeto, de carinho, de convivência e, sobretudo, de obediência.
Então o que acontece é que os judeus, eles não só recusaram o chamado, o convite. Aqui é o que essa parábola está levando aos ouvintes a entenderem, que os judeus e fariseus e saduceus que ali estavam, eles recusaram o convite. Ou seja, os judeus, eles não só não aceitaram, como queriam impedir com que outros aceitassem. Embora eles já tivessem recusado por várias vezes, como eu comentei no passado, através dos profetas, eles haviam recusado esse convite. Hoje eles também continuavam recusando e tentando fazer com que outras pessoas não aceitassem. Por que os judeus, os anciãos do templo, do sinédrio, eles eram conhecedores da lei, que naquele momento, naquele tempo, só existia o Pentateuco, os 5 livros de Moisés e os profetas, ou seja, o Velho Testamento. O Novo ainda não existia. Eles tinham todo o conhecimento, eles sabiam que viria o Messias, mas eles já estavam ali agora, não por adoração a Deus, não para honrar a Deus, eles estavam ali agora ocupando cargos por status diante da sociedade, pelo que recebiam, pela maneira, eles estavam como se fossem a autoridade suprema do povo e não queriam perder a sua luxúria. E aceitar Jesus não quer dizer que você vai viver na pobreza, na desgraça, não. Aceitar Jesus vai dizer que você vai valorizar mais o Senhor, a salvação, do que a luxúria. Porque por mais que você tenha, você não vai levar. Por mais que você saiba criar seus filhos e suas filhas, como eu estou tentando criar os meus, eu não sei quem vai gastar o que eu vou deixar. Porque ele pode conhecer uma menina que nos agrade e vai ser minha nora, mas se esse casamento vai perdurar, eu não sei. Eu sei de casos que uma filha casou com um delinquente e o pai só tinha ela, rico, e o pai contra, mas ela gostava. É amor, pai, amor. Depois você diz o que é amor. Os pais morreram, o tempo foi passando, essa jovem adoeceu, morreu, captou aí? Um casal, uma filha, a única herdeira, casou com um delinquente, ela morreu também depois dos pais. Quem herdou tudo? O delinquente. E agora o que fazer, Gil? Tente colocar na mente do seu filho, da sua filha, que o que importa ao ser humano é temer a Deus e guardar os seus. Foi eu que disse isso? Foi o homem mais sábio do mundo, com exceção de Jesus. Foi Salomão. Depois de ter errado tanto, ele entendeu que o que mais importa ao ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever, é a obrigação de todo ser humano. Fora disso, tudo é em vão. Amados, embora eles tivessem recusado por várias vezes, Deus insistiu no convite. Assim como, veja que o Senhor das bodas, o rei, mandou uma vez e mandou de novo. Ou seja, assim como o rei insistiu, assim como Deus insistiu, hoje ele te convida. Ah, mas eu tenho tempo. Ele disse que ia voltar e tem 2000 anos, mais de 2000 anos que essa conversa se repete nos meus ouvidos e ele não voltou. Mas se ele voltasse hoje, ou amanhã, ou melhor, ou ontem, tivesse voltado ontem, tu ia ou ficava? Leia comigo aí, 2 Pedro, por que ele não voltou ainda? Capítulo 3 e versículo 9. Por que o Senhor está te dando oportunidade? Por que ele está te convidando? E mandou um mensageiro, mandou outro, e está esperando que você aceite o convite. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você entendeu por que o Senhor não voltou ainda? Você entendeu por que ainda Ele mandou mensageiros? Porque Ele não quer que ninguém se perca, antes que todos se arrependam, mas que Ele vai voltar, vai. Quem crê que Jesus vai voltar? Amém? Quem crê que você foi criado do pó? Eu gosto de falar isso sempre.
Porque se você, preste atenção, se você não crê que foi criado das mãos de um Deus poderoso, não tem como você crer na ressurreição de Jesus, não tem como você crer na volta de Jesus. Não existe um cardápio na Bíblia para você se servir do que lhe agrada. Não é um menu de restaurante, é a palavra de Deus. Algumas coisas vai te agradar, algumas não, mas o que está ali é verdade. Tem que ser observado. Assim como você orienta um filho ou uma filha, que nem sempre ele gosta das orientações, da reclamação, da disciplina, mas é para o bem dele. Queridos, nós entendemos que Deus, Ele deu oportunidade, Ele está te dando, a prova é que você está vivo. Só falta você tomar sua decisão. A festa está pronta, o banquete está servido, o Evangelho abre uma porta aberta diante de todos, de homens e mulheres, ricos, pobres, grandes e pequenos. Ninguém é excluído da face de Deus. O único empecilho para você não fazer parte do banquete, da festa do Filho do Rei, sabe qual é o único empecilho? É você não aceitar. É você recusar o convite. Porque eu estou estudando, eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando e eu estou focado no trabalho. Eu estou me projetando para o futuro e eu não me sinto preparado ainda. Eu preciso ampliar meu comércio, eu preciso cuidar do gado, está uma seca desgraçada. Em outras palavras, foi o que aqueles homens falaram. E sem falar que alguns não deram nem atenção. Você convida para vir na igreja, você dá um convite, é coisa de crente. Gente, isso dá um desânimo tão grande. A gente tem uma sensação de que está enxugando gelo. Você vai dar um estudo, a pessoa fica assim, ó, contando estrela, e você falando de Jesus para a pessoa, e a pessoa com desdém de você, dá vontade de abrir a mão e dar no pé dos ouvidos. É sério, a vontade é essa, mas eu não posso colocar em prática a minha vontade, né, irmão João? Deixa que Deus dê um cascudo nesse infeliz ou nessa infeliz. Porque a gente sai de nossas casas, dos nossos lares, dos nossos afazeres, para dar um estudo bíblico durante quase 7 meses, por amor à obra, para ver esse infeliz ou essa infeliz salvo, não sendo queimado no fogo de Malaquia. E a maioria, uma boa parte, trata com desdém. Desdém. Se você tem dúvida da igreja, pesquisa, da doutrina, da organização da igreja, se essa igreja é honesta, se sabe aplicar bem os recursos. Ah, é só dinheiro? Não, precisa de dinheiro sim. Precisa. Você precisa de dinheiro? A igreja também precisa, mas tudo de acordo às regras, não do homem, mas sim da palavra de Deus. Porque a igreja que é igreja, ela se mantém de acordo à vontade de Deus. Ela subsistirá e continuará de pé, de acordo à vontade de Deus. Se for com outro objetivo, ela não vai subsistir. Queridos, os convidados não deram importância ao convite do rei. Uns foram para os seus campos, outros para os seus negócios, e como se não bastasse, alguns tomaram os servos do rei, os mensageiros do rei, e os mataram. Essa passagem faz alusão ao assassinato de Estevão e de Tiago. Estevão foi apedrejado em praça pública. Tiago foi decapitado, foi degolado. E muitos outros. Os únicos discípulos de Jesus que não foi assassinado, o único, quem foi? João, porque Deus tinha um plano na vida de João, mas ele foi lançado num caldeirão de azeite fervente por Domiciano? Não lembro mais quem foi, acho que foi Domiciano, o imperador de Roma, que era contra o cristianismo e perseguia os cristãos. E ele mandou jogar João no caldeirão de azeite, mas Deus poupou a sua vida, a sua pele e a sua integridade física, porque ele tinha fé. E quando ele viu que não podia matar João, levou e o isolou na ilha de Patmos. E João ficou lá, foi quando escreveu o Apocalipse, com as visões que Deus lhe deu. E João morreu na sua velhice na cidade de Éfeso. E segundo o comentário bíblico, ele honrou a promessa que fez a Jesus, ou melhor, o pedido que Jesus fez a ele. Eis a tua mãe e eis os teus filhos. Ele cuidou de Maria até o último dia.
Aí está no comentário bíblico. Amados, essa perseguição que teve aos cristãos, aos mensageiros do rei, essa tortura, esses assassinatos, esse não que o povo disse a Deus teve um preço. Essa recusa teve um preço que não foi barato. Em 70 depois de Cristo. 70 depois que Cristo foi crucificado. Aqui diz que os cavaleiros foi lá, fez o quê? E o rei ficou irado e enviando as suas... No versículo 7. E o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso aqui não tinha acontecido. Isso aqui era uma parábola. Jesus estava profetizando o que ia acontecer. Aconteceu no ano 70. Essa parábola ela narra fatos que iriam acontecer naquele tempo, que aconteceu posteriormente e que ainda vai acontecer. E o que acontece no ano 70 depois de Cristo, os centuriões de Roma, na pessoa do general Tito, invadiu, cercou, fez um cerco em Jerusalém que durou meses e muitos meses. Acabou o suprimento, acabou comida, acabou água, mas o povo morria de fome, morria matando uns aos outros. O povo era tão avarento que engolia, desmanchava o ouro que tinha, engolia o ouro, para que quando saíssem do cerco, quando fossem libertos, pudessem defecar o ouro e continuarem com o dinheiro. Eu lembro que quando começou a guerra da Ucrânia, teve uma matéria, e tem nas guerras, um monte de pessoas que estavam morrendo, e um monte de meliante pulando os cadáveres para estuprar os que estavam as sobreviventes, para saquear os que tinham bens. Você está entendendo? É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Quando pega o fogo no carro, o motorista está gritando socorro, socorro, mas o cara está desamarrando a carga para roubar. O ser humano precisa de Deus. Jesus vai voltar, você queira ou não, você esteja preparado ou não, você aceita ou não, Ele vai voltar. Isso é fato. Se dependesse da minha fé, a sua decisão, eu não estava aqui. Se dependesse de você aceitar o convite ou não, para eu ir para a festa, fica aí meu irmão, eu vou. Mas a minha obrigação é pregar que Jesus vai voltar. A sua é de acordo com a sua vontade. É aceitar. Independente de você aceitar ou não. Nós, eu, você, temos a obrigação de anunciar as boas novas do Evangelho. Amados, o problema que muitos não aceitam é porque acham que o dia ruim não vai chegar. Que a saúde não vai embora. Que o resultado do exame negativo, ou melhor, positivo da doença que eu não vou nem falar o nome, para não dizer que esse aqui é um sermão de azar, mas não é a realidade. Você quer saber quando é que você fica quebrantado, com o coração fininho, bem fininho? É quando você vai lá e tem um diagnóstico da família, um filho ou uma filha, ou seu, câncer. Aí você olha, oh meu Deus, cura, Pai. Ele diz, filho, eu te dei toda a oportunidade do mundo e ainda estou te dando porque tu está vivo. E ele diz para você essa noite, eu vou te curar. Mas mesmo que eu não cure o teu câncer, eu quero curar a tua fé, a tua vida espiritual. Porque esse corpo que tu tem, ele vai ser destruído. Ele vai ser queimado enquanto o meu filho não voltar. Mas se tu crer em mim e me aceitar como Senhor da tua vida, eu vou restaurar esse corpo do pó, das cinzas, da água. E vou te devolver a vida, mas com uma diferença. Uma vida eterna, uma celebração eterna, bodas eternas. Amados, a veste nupcial. Quando eu lia essas parábolas de Jesus, a princípio eu não entendia, Leandro. Inclusive essa, eu achava esse rei muito miserável. Ô rei ranzinza. Mandou jogar o cara, amarrar, jogar nas trevas, só porque o cara não estava com a roupa adequada. Que prepotência, que arrogância desse rei. Veja o contexto da história. As vestes nupciais. As vestes nupciais eram oferecidas pelo próprio rei. O convidado não precisava gastar nada. Era só aceitar o convite. O convite foi para todos. Mas para entrar,
e desfrutar da festa, era preciso estar com as vestes adequadas. Nós entendemos aqui que o convite foi para o povo de Israel. O povo de Israel recusou. O convite se estendeu para quem? Para quem foi o convite? Para a nação gentílica. Quem era a nação gentílica? Era a escória da sociedade. Era nos dias de hoje o drogado, o maconheiro, o do candomblé, aquele que você passa e vira a cara. Era como se fosse o povo imundo. E de fato era imundo. Existia uma separação entre o povo os judeus, as descendências de Abraão e a nação gentílica. Mas eles recusaram o convite para as bodas. E o convite, o rei disse o quê? Vai e convida todos que encontrar pelas encruzilhadas e traz para que a minha casa encha. E esse convite se estende até hoje. Se estende até hoje. Só que existem algumas regras. E qual era a regra? A veste nupcial. Você não precisava comprar, é de graça. Era de graça ou não era? A salvação é de graça? É. Mas ela foi de graça para quem te dá ela? Para quem te garante? Ela custou o sangue de Jesus. Ela custou o sangue do Filho de Deus. Para o rei teve valor. Para o convidado não. Para você, dê importância ao convite. Dê importância ao convite, ainda que não custe nada para você. Mas esse convite foi escrito com tinta de sangue. Para que você pudesse viver, alguém teve que morrer. Amados, só que existia alguns, todos foram convidados, mas para entrar e desfrutar da festa, era preciso estar com as vestes adequadas. Só por isso, o rei foi tão duro com esse homem. Eu volto ao passado, quando eu questionava Deus. Não, isso é uma injustiça. Só porque transgrediu o sábado, lá no deserto, Moisés mandou que apedrejasse o jovem. Ah, não, isso não é coisa de Deus. Eu ainda falava assim, Moisés devia estar maconhado. Eu já falei assim. Só que existe um contexto. Quem era pego em adultério, acontecia o quê? Era apedrejado. Os dois. Lá no Novo Testamento, quando traz a mulher pecadora, ali foi uma cilada que queriam botar com Jesus. Ali era para estar presente, para ser apedrejado, o Ricardão e a pervertida. Mas ali era uma armação. Mas a regra da lei de Moisés, lei cívica, era que o adultério fosse punido com morte. Hoje não é. Alguns querem fazer justiça com as próprias mãos, mas está errado. Você não é dono de ninguém. Mas tenha sensatez, se você realmente acha que não dá certo, pega o beco. Não é a vontade de Deus, mas não traia. E então, por essas regras ali, você entendia que tudo parecia extremo, né? Mas imagina Moisés controlando aquela multidão de pessoas, falando, gente, vocês vigia, crente, vem para a igreja no domingo. Ei, Will, vê se vem sábado. Vem não, Will, tu vem, Will. Tu tem que vir para a igreja, Will. Tu tem que servir a Deus, Will. Érica, tu tem que ir para um pequeno grupo mais do Will. Vocês têm que se preencher da palavra de Deus. Era assim que Moisés tinha que fazer com o povo. Sacudir o povo para cair o que não presta. Se não fosse assim, o povo não chegava a Canaã. Amém? E o que aconteceu é que esse rei, quando viu o homem, ou seja, só por uma veste, esse homem foi tratado dessa forma. Esse homem representa aquele falso cristão. Ele aceitou o convite? Aceitou ou não aceitou? Ele foi para o banquete. Só que ele foi para o banquete, mas ele não entendeu, ou melhor, ele desfez das regras. Esse homem representava aquele falso cristão que ignora a justiça de Cristo para confiar na sua própria justiça. Se você canta bem na igreja, se você prega bem na igreja, se você é um bom ancião, se você é um bom em alguma coisa na igreja ou fora da igreja, o que tem de bom em você não é seu, é de Cristo. Não existe justiça no ser humano. Nós somos fracos, somos ambiciosos, cobiçamos, pecamos todo momento. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, estaríamos todos mortos. Mas é a justiça de Cristo que nos capacita para o banquete, para a celebração eterna.
As vestes nupciais representam a justiça de Cristo, porque a nossa justiça não passa de trapo de quê? De imundícia, assim diz Isaías, em Isaías 64, versículo 4. Assim como esse homem, muitos até aceitam o convite, mas não dão importância para a cerimônia real. Ignoram o anfitrião. Vão lá só para comer, beber, se exibir, fazer selfie, evento na igreja, serviço missionário na igreja, tudo muito bonito. Estão lá só pelo banquete, só por exibicionismo, não pela justiça de Cristo. Estão confiando na sua própria justiça. Foi o caso desse homem. E quando o rei viu aquele homem sem as vestes nupciais, sem a justiça do seu filho, ele foi expulso. E é o que vai acontecer na volta de Jesus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é o seu mérito, Wagner, não é o seu Edilson, não é o de Gil da Barraca, não é o seu Leandro, é o sangue de Cristo. E quando nós dizemos, eu aceito a salvação em Cristo, eu procuro viver como assim diz o Senhor, não como assim diz o meu próprio ego. Você tem essa opção, ou aceita e procura andar de acordo à vontade de Deus, ou fica lá cuidando dos seus negócios, cuidando do seu campo, ignorando o chamado, ignora o convite. E o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo com os que ignoraram o convite? Foram massacrados, foram mortos. E segundo a história dos Hebreus, escrito de Flávio Joséfo, disse que Flávio Joséfo não era cristão, era judeu, mas não cristão. Ele conta que um povo seguidor de um tal de Cristo, no momento do cerco fechado pelos a guarda romana, houve algum burburinho de que outra guarnição de Roma estava sendo atacada, e aquele povo que estava cercando a cidade teve que sair às pressas, e os portões que eram fechados, que teria que ter mais de 200 pessoas para abrir os portões, foram abertos de forma sobrenatural. Mas não foi sobrenatural, foi Deus que abriu. E os cristãos que ali estavam já sabiam que ia acontecer isso, mas não sabia o dia nem a hora, como você sabe que Jesus vai voltar, mas não sabe o dia nem a hora. O que é que eles fizeram? Correram, escaparam com vida. E foi graças a esse milagre que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. E aqueles que não acreditaram ficaram lá para lutar contra o Roma. E mais de 200 mil judeus, homens, mulheres e crianças, foram mortos. E como eu disse, eles engoliam o ouro para quando sair continuarem ricos, mas o outro que sabia que fulano engoliu o ouro, pegava um punhal, uma faca, matava a pessoa, abria a barriga para tirar o quê? Nojento, né? Isso está acontecendo em nossos dias, minha irmã. Por causa de dinheiro as pessoas se tornam mulas do tráfico, engolem cocaína, os charutos de pó, de heroína para atravessar fronteiras. Por conta de quê? Do ouro. O ouro branco que mata. O problema é que o ser humano sem Deus, ele é instrumento do cão e isca para pegar outros. Amados, o convite ainda está de pé. Eu só não posso te dizer até quando. Até quando eu não posso. Por isso não recuse o convite para as bodas do Cordeiro. Em Mateus 5:6, o Senhor Jesus prometeu que todos que têm fome e sede de justiça serão fartos. Isso é um alento para nós que vivemos em um mundo, em um país em que injustiça não existe. Mas a justiça de Deus, ela não tarda. Alguns dizem ela tarda, mas não falha, não. Ela chega no tempo certo. Porque talvez se a justiça de Deus chegasse agora, você estava lascado. Ele está esperando que você se arrependa, para que você também não seja punido com a justiça de Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história. Não é uma reflexão, Gil? Não, é uma história. Não é uma história com E. História com E é falsa. É uma história com H. Que aconteceu aqui perto. Várzea da Roça. Certo dia eu estava pregando na igreja central de Várzea da Roça. E quando terminou o culto, na saída, uma senhora, baixinha, me chamou: irmão, eu tenho um negócio para lhe contar. Esse sermão seu me fez lembrar algo muito importante.
Minha cunhada tinha 2 filhos. Eles eram pequenos, 10 e 8 anos. E eu os trazia para a igreja sempre. E eles começaram a gostar de vir para a igreja comigo. Só que ela era de outra igreja. Ela era católica. E ela tinha um ranço dos adventistas. Ela não gostava dos adventistas. Dizia que era seita. E não queria os filhos dela nessa igreja. Mesmo assim eu insistia com meu irmão e trazia. Mas ela era contra. E um certo dia ela disse: você não vai levar mais meus filhos para essa igreja. Essa igreja é uma seita. Eu prefiro vê-los mortos do que nessa igreja. Gente, eu não estou mentindo. Isso aqui é um lugar santo. Eu não posso mentir nem aqui nem ali. Porque a palavra do cristão tem que ter sim, sim, tem que ser sim, sim e não, não. Fora disso é maldição. O que passa disso é maldição. Eu digo, misericórdia. Ela falou, disse meu irmão, na minha cara, eu prefiro vê-los mortos do que congregando nessa igreja. Eu nasci na igreja tal, na igreja católica, e morrerei na igreja católica. É uma fé bonita a fé dessa mulher. Se não fosse monstruosa, se não fosse demoníaca. Porque você não é o dono da razão, eu não sou o dono da razão. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você julgar que essa igreja é uma seita, você tem que aceitar um estudo. Você tem que conhecer a doutrina da igreja, os fundamentos da igreja. Eu não posso julgar uma religião que eu não conheço. Ainda mais falar uma heresia dessa. Mas ela pagou caro por isso. Palavras têm poder. Os filhos foram crescendo, não quis mais ir na igreja, até porque a mãe não deixava. E aí começaram a fumar maconha. Mas quando começa a fumar maconha na cidade pequena, na grande também, mas na pequena a proporção é maior. A notícia corre, é o quê? É maconheiro. Tu dá um emprego? Tu dá, Leandro? Não dá não. Olha lá, se Deus o livre for um sobrinho teu, talvez tu dá uma oportunidade. Difícil ainda. Tu bota na tua casa para limpar a tua casa, para cuidar dos teus filhos e do teu marido? Não, é viciada em maconha, em crack, não bota. A sociedade se afasta, a escória se aproxima. Foi o que aconteceu com esses jovens. Queriam usar, queriam luxar. Tiveram o quê? Traficar. Foi trocar tiro com a polícia, um deles e foi morto. Em praça pública, em Várzea da Roça. O outro deu sorte. Que na hora que a polícia foi matar, os vizinhos pularam em cima. E ele está preso em Serrinha. Já tinha, quando ela me contou isso, já tinha mais de 10 anos. Acusado de homicídio, roubo e tráfico. Amados, Deus também atende o pedido do ignorante. Se você está passando por dificuldade e ela não passa, reveja o que é que você pediu no passado. Reveja o que você está vivendo no presente. Talvez você está tendo o que merece. E o que fazer agora, Gil? Todo aquele que crê, se arrepender e for batizado, é a entrada para o banquete. Se arrepender, aceitar o convite e ser batizado, vai ser salvo. Quem promete não é eu, é o Rei, é o Senhor das bodas. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero lhe convidar a ficar de pé e vamos encerrar com a oração. Tem um louvor? Diz que não tinha, agora tem, pode vir. Cantou tão bonito, cantou tão bem, que vai cantar 2 vezes. Parabéns, viu? Você cantou magnificamente bem. Que Deus continue te usando. Segura aqui em cima. Do sermão, quando eu inicio a mensagem, eu não falei, mas é óbvio que não recuse o convite. Não recuse o convite. Eu poderia convidar as pessoas a vir aqui à frente, mas eu não quero constranger ninguém. A gente convida, a gente apresenta, a gente clama, a gente ora. Mas é você que decide se aceita ou não. Ou se vai cuidar dos seus negócios, dos seus campos, das suas obrigações seculares. Mas eu vou continuar te convidando à distância, orando, clamando, para que dê tempo, que você encontre a porta da graça aberta. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe uma mensagem aos nossos corações. Nós entendemos, Pai, que o Senhor vem tentando
resgatar os teus filhos do lamaçal do pecado, desde que o pecado entrou nos teus planos. O Senhor não foi frustrado, porque o Senhor é Deus. O pecado só entrou em nosso meio porque o Senhor nos criou seres livres, livres para aceitar ou não, aceitar e viver a eternidade, ou não aceitar e perder a salvação. E o Senhor continua a nos convidar para o banquete do teu filho, as festas, a festa do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Por favor, Pai, que possamos estar com os nossos ouvidos perceptíveis e os nossos corações abertos para aceitar esse convite. E ao aceitarmos esse convite, que possamos estar revestidos das vestes nupciais, que é a justiça do teu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Porque não tem como aceitarmos o convite e permanecermos como éramos antes. Precisamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Transforma aqueles que já aceitaram o convite, os reveste, Pai, de novo com a justiça do teu Filho. E manda, Senhor Deus, um mensageiro de novo, assim como o Senhor tem feito àqueles que recusaram. Por favor, Senhor. Aqueles que recusam, Pai, nós entendemos que foram os mesmos que mataram o teu Filho. E quando nós dizemos não, falamos não, ou fazemos de desapercebidos, nós estamos sendo compactuantes com o assassinato do teu Filho, com o sangue derramado na cruz. Que o Senhor possa enviar, Pai, o teu mensageiro, o Espírito Santo, às nossas mentes e aos nossos corações, para que possamos compreender que o Senhor está às portas, que logo, logo o teu Filho virá, e aquele que aceitar, irá entrar, irá banquetear, irá celebrar por toda a eternidade. Mas como diz na tua palavra, e aqueles que não aceitarem, serão lançados fora, nas trevas, e serão destruídos. O Senhor tem sido misericordioso, e é por isso que o Senhor ainda nos deu essa oportunidade de estarmos vivos hoje. E nós queremos te pedir que a tua misericórdia nos alcance mais uma vez, nessa noite e nessa manhã, no dia de amanhã, que vai se iniciar. Que possamos estar vivos, despertar, e que possamos compreender que é mais uma oportunidade de vida, mais uma chance, mais uma oportunidade de dizer sim ao teu convite. Por isso eu te peço que o Senhor possa convencer na pessoa do teu Santo Espírito cada mente e cada coração, aqueles que tomaram, ou melhor, que aceitaram o convite, que possam viver sobre a justiça do teu Filho, e aqueles que ainda não aceitaram o convite, que possam aceitar e serem revestidos da unção do teu Santo Espírito. Atende a nossa oração, eu te peço e te suplico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.